A paz de Cristo, meus amados irmãos, já estava sentindo falta, de falar com vocês, deixar essas mensagens maravilhosas que o Senhor coloca no meu coração. Agora são 4:05 da tarde, aquele sábadozinho chuvoso, e hoje eu acordei muito triste, muito angustiada, porque infelizmente eu iniciei um relacionamento que em poucos dias se findou. Então eu fiquei muito triste. Com isso, a gente começa a perceber aonde Deus se encontra na nossa vida, no início, no meio, no fim, no centro, E eu fico feliz de saber que dentro de mim não é uma balela, não é para os outros achar bonitinho. Dentro de mim, meu único socorro, minha única paz, só o Senhor me dá. Em meio a tantas guerras que eu enfrento, eu consigo ficar em paz. Isso é só Jesus, amigos. E aí, com isso, a gente se volta para Ele, Ele é o centro da minha vida. Falei para Ele: Pai, por mais que eu orei, te pedi direção, te ouvi, aparentemente seria essa pessoa, E parece que não, agora, tudo tá tão diferente. O que o Senhor faz para mim é bom, mesmo que doa. Dói agora, mas depois o Senhor vai me revelar o motivo da dor, E eu espero aprender com isso. Então, coloque sempre o Senhor no centro, no início, no começo, que o final sempre vai bem. Às vezes o Senhor tira pessoas da nossa vida, coloca, porque Ele sabe o que é bom pra gente. A gente acha que sabe, Porque às vezes se dá bem, parece, tem afinidade, Mas o Senhor ouve o que a gente não ouve, Ele vê o que a gente não vê. E graças a Deus por isso, senão como é que a gente estaria? Eu sou tipo Pedro, aquela que puxa a espada. Entende? E Jesus não tirou a espada da mão de Pedro, não. Ele só colocou a orelha de Malco no lugar. Então ele sabe a filha que ele tem. E eu só aprendo com isso é que a promessa está de pé. Em 365 dias do ano, está escrito lá na Bíblia que o Senhor estará conosco. A Bíblia diz que para cada um dia do ano, o Senhor estará conosco. Então é todos os dias, irmãos. Então coloque o Senhor no centro e tá tudo certo. Aí vai pedindo para Ele tirar a angústia, a dor, a tristeza, E foi o que eu fiz. Falei: ai, Pai, me socorre, tira a dor, Tira a dor. E Ele tirou. Então vamos lá. Aí eu pedi uma palavra. Aí Ele me deu Marcos 5. Isso, Marcos 5, do 21 até 43. Grandinho, Vou ler para vocês. A filha de Jairo, a mulher que tinha um fluxo de sangue, Fala das duas personagens. Eu passando Jesus outra vez... Não, perdão. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Ele estava junto do mar, e eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés e rogava-lhe muito, dizendo: minha filha está moribunda,
rogo-te que venhas e lhe impõe as mãos, para que sare e viva. E foi com ele e seguia-o uma grande multidão que o esperava, né? Sair da onde ele estava para poder passar pelo aquele povo todo. Eu imagino a loucura que deveria ser Jesus naquele meio tentando passar. E certa mulher que havia 12 anos tinha um fluxo de sangue e que havia padecido muito, né? Com muitos médicos e despedindo tudo quanto tinha, nada lhe aproveitado. Isso antes indo a pior. Ainda falar de Jesus, veio por detrás, né? Que ela ouviu falar que tinha alguém que podia curar ela, né? Ela veio por detrás, entre a multidão, e tocou a sua vestimenta, porque dizia: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, reconhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse: quem tocou nas minhas vestes? Eu imagino, né, que está até escrito aqui, porque a Bíblia ela é maravilhosa, ela relata tudo, né? Eu imagino a cara das pessoas que estavam em volta, devia falar: não, como isso? Todo mundo está tocando tuas vestes, porque está todo mundo te esbarrando, né? Muita gente, né? E disseram-lhe os discípulos: vem que a multidão te aperta. E ele disse de novo: quem me tocou? E ele olhava em redor para ver o que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo, né, e tremendo, aproximou-se e prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada desse mal. Olha, o que eu aprendo com esse pedaço, que eu não terminei ainda, tá? Estou no 35. Eu vou entrar no 35. O que eu aprendo até aqui com essa mulher do fluxo de sangue? Eu imagino a mente de Jairo, né? Minha filha está moribunda e ele está preocupado com a mulher que está sangrando. Mas minha filha está morrendo, está morta. Pode não dar tempo. Eu imagino, né, a cabeça de Jairo, porque somos humanos, né? Por mais que nós tenhamos fé, temos que pedir a Deus um aprimoramento da fé. O Senhor falou muito comigo no meu coração essa tarde. Para eu também, eu estou incluída nisso, tá? Pedir o aprimoramento da fé. Porque é muito fácil a gente falar: eu tenho fé, o Senhor falou, o Senhor, né? E na hora que a gente passa uma adversidade, aonde vai parar a nossa fé? Ainda mais se eu sinto apertar muito, né? Então vamos lá, a mulher, a fé dela era tão grande, tão grande, tão grande, tão grande, que ela entendeu que só de tocar nas vestes de Jesus ela ia ser curada. E como ela sabia disso? Alguém falou de Jesus para ela. Então, hoje que nós temos Bíblia, nós temos igreja, nós temos líderes, mentores espirituais, a gente ouve de Cristo o tempo todo. Porém, a gente não exercita a fé, e eu estou inclusa nisso, né? Porque o Senhor me deu uma ordem, falou que era uma coisa para mim, eu obedeci. Cadê minha fé agora? Quando eu vi a adversidade chegar. Então eu estou incluída. E aquela mulher, cara, sensacional, ela sabia. Não precisa nem eu falar com ele, é só eu tocar nele que eu vou ser curada. A fé dela era tanta que não, ela encarou a multidão para passar por detrás. Imagino que ela deve ter se rastejado e tudo para tocar a vestimenta do rei, né? E aí o Senhor, ela já sentiu, ó, a fé dela era tão tamanha, me impressiona e me assombra tanto, que ela sentiu na hora ela sentiu ser curada.
o Senhor só quis saber quem era, porque ali não tinha fé igual a dela. Não tinha, né? De tocar e ser curada. E ele só afirmou para ela: filha, a tua fé, a tua, ou seja, eu não precisei fazer nada. A tua fé em mim te salvou, te curou. Ai, coisa linda. Ai, eu preciso dessa fé, Senhor. Eu preciso totalmente dessa fé. Não só de boca, eu quero ser essa mulher de fé. Que o nome de Jesus, o Senhor, me dê essa fé. Então, voltamos aqui rapidinho no 35. Estando ele ainda falando, chegaram alguns dos seus principais da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta. Para quem fardar mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse aos principais da sinagoga: não temas, crê somente. Crê somente. Jairo devia estar ali, ó, de ouvidinho, né, atento. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal na sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e planteavam, né? E entrando disse-lhe: por que estão alvoroçados e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riram-se dele. Porém, ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que com ele estavam, entrou onde a menina estava deitada e, tomando a mão da menina, disse-lhe: Talitha cumi, que traduzindo é: menina, a te digo, levanta-te. É ordem, né? Coisa linda. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com aquele grande espanto e mandou-lhes expressadamente que ninguém soubesse o que lhe desse e que lhe dessem de comer. Que ninguém soubesse o que aconteceu ali entre eles, porque a fé ela é baseada naquilo que a gente não vê, mas crê. A gente não precisa ver para crer, a gente somente temos que crer. Isso é ordem. Isso é ordem para nosso universo espiritual se ampliar. Então hoje eu penso da seguinte forma: eu preciso trabalhar isso em mim mais. Eu preciso trabalhar isso 2 vezes, 3 vezes mais. Eu quero a minha fé numa profundidade de que nada nem ninguém mude o que eu sinto. Porque às vezes eu sei o que vai acontecer. O Senhor me deu esse dom, graças a Deus por isso. Né? O Senhor me revela, mas eu ainda fico assim, ó. Porque às vezes eu não vejo nada. Eu vi antes, depois o que eu vejo, humanamente falando, não bate com o que eu vi. E se entrar dúvida, irmão, as coisas não acontecem. Ou você vai demorar e o círculo vai se repetir outra vez. Então eu preciso trabalhar isso em mim para ter um crescimento maior espiritual. E eu profetizo na vida de vocês que estão me ouvindo essa tarde, que peço ao Senhor também para ampliar a sua fé, para a sua fé não ser somente do tamanho do grão de mostarda, não. Para ela ser ampla, para ela ser tão grande, tão grande, tão grande que seus olhos e seu coração não venham te enganar.